Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos no nosso último capítulo aí, né, dos nossos estudos esse ano, capítulo 19, página 206 a página 224. É importante que para a aula de hoje você tenha novamente seu livro em mãos. Lembra, na última aula eu falei, né, de você estar com esse livro, manusear ele, ler, reler, né? Vai você também aí em casa, né? O prof sempre cobra nos chats, né? Tá com o livro aí, leia um pedacinho, tá. É tão triste quando a gente pede, né? Fulano, leia lá o exercício, né? Leia um pedacinho, né? Um parágrafo. Aí o aluno demora para abrir o áudio, o aluno se enrola, então para pegar o livro, às vezes o livro nem está com o aluno, né? É tão triste isso, é tão frustrante isso. A gente sabe que no presencial, também quando você estava sem o seu livro, era difícil. E da forma como nós estamos fazendo agora, também é difícil. É difícil para você aí, é difícil para mim aqui, é difícil para os seus pais, isso é difícil para todos nós. A gente vê assim pela fisionomia, esses dias quando a gente teve um encontro presencial, vendo o rostinho de vocês assim super cansados e tal, e a gente vai pensar, nossa, mas estão em casa e estão cansados, né? Porque a gente não tá no olho, vendo a sua carinha, sabendo se você tá bem, se você não está bem. E a mesma coisa acontece com nós professores, né? Feliz ou infelizmente, né? A gente também sente falta de vocês, do carinho de vocês, né? Aquelas reações que vocês tinham quando a gente chegava, quando, né? Tem aluno que gosta mais da prof de história, o outro gosta mais da prof de matemática, de geografia, português. É assim, né? Que bom que é assim. A gente tem que ter essa diversidade, né? Mas o que a prof quer dizer para vocês que não é fácil. Não está sendo nada fácil a gente estar aqui, tá? Assim como não deve estar sendo fácil para você estar aí. Deve estar saturado, não aguentar mais, né? Mas nós vamos aguentar sim, nós vamos ser firmes, nós vamos ser fortes. Estou tentando fazer o que está dentro das minhas condições, você está fazendo o que está dentro das suas condições. E nós vamos passar por essa, e ano que vem a gente vai estar de volta lá no presencial, né? Se assim Deus permitir. E vamos ter essa presença novamente, né? Que faz muita falta. Olhar para sua carinha e ver se você dormiu, se não dormiu direito, se você, né, tá com dor de cabeça, se você tá mal. Isso eu não enxergo de vocês. Assim como vocês não me enxergam também, né? Então, uma reflexãozinha aí para nós começarmos nosso último capítulo 19, a questão dos direitos do Brasil do século 19. Então, porque eu falei para vocês estarem com o livro na mão, observem lá as duas primeiras imagens que vocês estão vendo aí. O prof já podia até ouvir, né? As vozinhas, aqueles que na sala também já está com o livro aberto, já ia falar, assim como no chat também, né? Quando eu peço, fizeram, isso, né? Se fosse agora no chat isso, eu até já sei quem seriam as pessoas que iam começar a falar, né? Então, assim, na primeira imagem, a gente tem, né, a questão dos negros no trabalho, para indicar isso, né? Os refrescos da tarde no Largo do Palácio, né? Então, uma pintura do Debré. Debré foi um pintor super famoso, pintou aí, né, o Brasil colonial, né? Na segunda, visita a uma fazenda.
Então, também temos aí, né, várias negras, mulheres, e as mulheres brancas, né? Quem está desempenhando funções, tirando chapéu, tirando capa, carregando as crianças e tal. As mulheres negras, né? Na primeira imagem, a gente também tem as mulheres negras vendendo os refrescos, carregando as coisas, né? Ou seja, quem estava saboreando os refrescos da tarde eram brancos e não negros. Quem tinha o privilégio de uma visita a uma fazenda e estar aí no bom e do melhor eram os brancos. Os negros estão a uma visita na fazenda, né? Mas que visita é essa? Recebendo uma visita, trabalhando para outra visita, tá? Então, quando fala a questão dos direitos do Brasil do século XIX, tá? Nesse capítulo, então a gente vai estar falando a respeito desses direitos que as pessoas tinham lá no século XIX, fazendo uma ponte com o que nós temos hoje, esses comparativos assim. O texto de abertura vai falar sobre o grito dos excluídos. Reúne manifestantes nas ruas de São Paulo. Então, esse grito dos excluídos, ele já acontece há muito tempo. Deixa eu só, 95, 96, algo nesse sentido, que ele vem ocorrendo já há um bom tempo, tá? Esse ano foi a 26ª, tá? Então, 94, é o 26º ano. Esse grito dos excluídos são manifestações que ocorrem no Brasil todo na Semana da Pátria e fecha com uma caminhada, com uma carreata, com uma aglomeração, né, no dia 7 de setembro. Esse ano, esse grito dos excluídos, então, teve uma outra linhagem, digamos assim, né, uma outra característica, porque eles também tiveram que se adaptar aí à pandemia. Então, os atos foram mais isolados, né? Eles não foram presenciais em si, né? Então, nessa época de pandemia, acabou incendiando, né, ou aumentando aí os atos virtuais, tá? Elas ocorreram desde lá em cima do Nordeste até aqui para o Sul, né? Em Fortaleza, por exemplo, nesse ano, os militantes eles fizeram um ato simbólico, se preocupando com as 126 mil óbitos que teriam ocorrido, né, pelo Covid no Brasil até 7 de setembro. Então foram, a grande maioria, atos virtuais, mas ocorreram atos presenciais também. Um ato desses que ocorreu foi no oeste de Santa Catarina, tá? Onde houve doações de cestas de alimentos e tal, por grupos de assentamento, né? Que fizeram doações de alimentos, todo que tipo de campanha, tá? Essas campanhas, elas acabam ocorrendo porque a frase, o título já diz, né? O grito dos excluídos. E ele ocorre nesse período em que se comemora o grito da independência. Então, ele está, de certa forma, mostrando, criticando os manifestantes, pretendem, através desses atos, né, mostrar que esse grito da independência, ele não foi um grito da independência. Independência do quê?
de quem? Então, houve uma independência política, ocorreu uma independência econômica, mas, paralelo a essa independência, nós tivemos muitos excluídos. Tá? Então, por isso do grito dos excluídos. Tá? Então, vão ocorrendo de diferentes maneiras, né? Eles lutam lá por... onde foi? Em São Paulo, acho que... não, em Brasília. O grito dos excluídos em Brasília, ele foi lá, uma performance nas ruas lá com algumas pessoas que estavam fazendo protesto em relação à violência contra as mulheres, contra a comunidade LGBTQIA+, contra negros, contra indígenas. Tá? Então, esses grupos que estão excluídos aí. Tá? Falei para vocês, 1994, então, que surgiu por iniciativa da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que vão estar promovendo isso, né? E como eu falei, ele faz um contraponto ao grito da independência, para lembrar a importância desses grupos que ainda estão vulneráveis, tá? Que ainda estão com dificuldades. Porque para eles essa independência, né, o que ela trouxe. E aí a campanha desse ano, mais ou menos como se fosse a campanha da fraternidade, que vocês, na escola, né, para quem está mais tempo na escola, nas atividades de ensino religioso, geralmente, né, no começo do ano se fala sobre a campanha da fraternidade. Então seria mais ou menos alguma campanha nesse sentido assim. O lema desse ano foi Vida em Primeiro Lugar. Tá? Esse foi o tema. O lema era algo esse sistema não vale. Luta por liberdade, justiça, direitos, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, que esse sistema que nós temos aí não está valendo em si, né? O texto de abertura de vocês, ele fala de 2013, mas é sobre o mesmo movimento. O prof falou sobre o que aconteceu esse ano, né, que foi uma edição diferenciada aí, tá? Aí, nós temos umas questões aí de abertura, né? Qual é a parcela da população brasileira que esse grupo dos excluídos aí, citado no texto, vai colocar, né? Então, pelas imagens a gente está vendo que aqui o foco foi os negros, né? Porque os negros, nós estamos falando sobre a escravidão, sobre o período do abolicionismo, da crise abolicionista, da campanha abolicionista e tal. Então, o grupo que nós estamos tratando no nosso contexto agora vai ser os negros. Tá? A campanha desse ano, falei para vocês, que ela teve outros focos também. Tá? Mas nós estamos falando do século XXI. Então, aqui ele está falando de uma outra época. Tá? Ele menciona na abertura também que outros grupos são os marginalizados. Aí entra esses da campanha de 2020 aí, que a gente poderia estar citando, né? Podemos considerar que a exclusão social é uma questão histórica no Brasil? Será que a exclusão social é uma questão histórica? Pensem nisso e depois a gente conversa sobre, tá? O Estado brasileiro, ele engloba toda a sociedade? Sim, não? Por quê? Tá? Então, hoje o nosso chat vai ser baseado nessas duas questões aqui, ok? Até daqui a pouquinho e aguardo vocês.